Audiolivro. Título: O Astro Intruso e o Novo Ciclo Evolutivo da Terra. Ditado pelo Espírito Ramatiz. Psicografado por Urtan de Shida. Julho de 2004. Parte 12. Pergunta: sua explicação deixa implícito que o astro já passou pela Terra antes, e ainda passará outras vezes, mas em algum momento poderia não causar os danos tão severos como os agora previstos. Ramatiz: exato. Mas é utopia acreditar que isso será uma constante. Os danos causados pelo astro estão na mesma proporção das vibrações negativas acumuladas e que circulam pela Terra. Pois não é somente a simples presença do astro que promove a destruição em massa, mas também as vibrações geradas pelos próprios homens, atraindo as forças do apocalipse distribuídas pelo eletromagnetismo do astro. Portanto, se os homens construíssem uma civilização de sólidos preceitos morais e espirituais, poderiam quebrar a sintonia quando o astro passasse pela Terra em outras ocasiões, sendo mantido o eixo do planeta sem alterações e sem desastres geográficos de monta. E aí o astro teria uma função de transporte, de ônibus cósmico, trazendo para o plano terrestre espíritos que desembarcarão no planeta. Incluindo aí muitos dos que partirão agora, e que já terão aprendido o suficiente com as provações em reencarnações no astro. Mas repito, isso é mera utopia, pois a Terra continuará também recebendo inúmeros espíritos em evolução vindos de orbes inferiores. Nota de rodapé: Shiva é um dos deuses da tríade hinduísta, mais comumente retratado no seu aspecto Dancing Shiva. Nessa roupagem, ele se apresenta dentro de uma roda de fogo encimada por Yama, deidada ligada à roda de Sansara, morte e reencarnação, trazendo em suas mãos um tambor, uma flor de lótus e dançando com a naja que representa a energia do Kundalini. É a única deidade que possui dois consortes, Parvati e Kali. Ele dança com Parvati em processos que envolvam a prosperidade, curas ligadas à regeneração de órgãos e de tecidos e todos os processos de transmutação menos pesados. Quando se apresenta um processo de transmutação mais pesado, como por exemplo, em casos de doenças sérias, Shiva terá Kali como parceira em sua dança. Parvati vibra na cor verde e Kali no preto. Nota de Rosa de Gaules. Pergunta: mas se a passagem do astro é física, não seria contraditório dizer que sua presença, nas condições de alta velocidade galáctica, não criaria problemas para o eixo do planeta? Mesmo em estado de pureza espiritual, a Terra não é um alvo fácil. Ramatiz: o aspecto cíclico do astro intruso estabelece que existem fases que ele não tangencia a órbita da Terra, não provocando danos. Mas quando o faz, encontra uma Terra carregada de plasmas negativos em final dos tempos. Isso ocorre dentro da programação estabelecida, que vai de um cataclisma a outro. O tempo de 13.332 anos é o suficiente para a humanidade promover o ápice da desordem e do caos, e a espiritualidade já conhece essa história muito bem. O quadro se repete, levantando o pano para a grande escola da evolução, que promove renovadas chances para espíritos de inúmeras origens. Entretanto, se os homens, em um esforço fora do comum, resolvessem em conjunto trabalhar para suas respectivas melhorias, transmutando a Terra de modo a torná-la um exemplo de plano virtuoso, formariam uma aura planetária extremamente leve, tornando-a praticamente etérea e desvinculada de forças materiais negativas quando na passagem do astro intruso. A influência seria primordialmente vibratória em termos espirituais, com menos danos materiais do que normalmente ocorre. Também, se isso sempre acontecesse, a Terra deixaria de ser um planeta de expiação, perdendo suas funções de escola de evolução. Ou seja, a Terra deixaria de ser Terra. Alguns ciclos apresentam grande progresso, outros não, mas as vibrações negativas estão presentes no planeta devido às grandes ondas migratórias que chegam de orbes considerados inferiores. Pergunta: então, se todos os homens, milagrosamente, chegassem ao mesmo tempo ao consenso sobre a necessidade de transmutar suas imperfeições, e se tornassem amorosos, pacíficos e evoluídos, não necessitaria mais da Terra? Ramatiz: teriam de deixá-la. O astro intruso em sua passagem espalharia tal carga eletromagnética negativa em termos espirituais no planeta, que causaria nos habitantes um desconforto absurdo e absoluto.
fazendo com que simplesmente desencanassem por não conseguirem conjugar seus levíssimos estados energéticos com a intensa vibração do astro envolvendo o planeta. Apenas poucos abnegados permaneceriam na Terra, dando prosseguimento à reconstrução da humanidade. Os demais seriam transferidos para planos espirituais mais elevados, e a nova humanidade da Terra, formada por levas migratórias de outros planos inferiores. Mas é importante reafirmar, isso é pura utopia, pois por melhor que seja um ciclo, a regeneração daquela humanidade não é completa. Pergunta: esse ciclo de 13.332 anos é programado? Ramatiz: tudo é planejado pela espiritualidade, conforme a experiência sobre planetas de expiação como a Terra. Pois os avanços tecnológicos não são usados pelos homens para o seu bem-estar ou a frutificação da paz e da evolução do espírito. Pelo seu mau uso, a tecnologia torna-se egesta, pois não atende aos princípios evolutivos que lhe cabem. O devenir então é a retirada das conquistas materiais humanas, da mesma forma que se retira de uma criança um brinquedo perigoso. O caso dos artefatos atômicos com fins bélicos é um exemplo. O avanço tecnológico vai sendo utilizado pelo homem como ponta da indústria militar, e cada vez armas mais destruidoras são fabricadas. As experiências realizadas colocam não somente o plano denso do planeta em perigo, como trazem graves problemas para o campo etéreo. Com a continuação, os homens fariam o papel do astro intruso de um modo muito mais catastrófico, pois destruiriam por completo a Terra, não restando sobreviventes após a onda de radiação e de destruição química. Os desastres naturais provocados pelo astro intruso ainda permitem que sobreviventes reconstruam a nova humanidade. Pergunta: a carga negativa assim se transforma em matéria no campo etéreo do planeta? Ramatiz: os plasmas negativos gerados pelos homens comportam matéria mais sutil do que aquela que vocês conhecem no plano denso, a qual permanece em torno do planeta agindo de modo a renovar o caos e a edificar os umbrais inferiores. Cada vez que uma explosão nuclear acontece, o campo etéreo da Terra sofre a contrapartida dessa mesma explosão, do mesmo modo que assassinatos, guerras e outros acontecimentos deploráveis geram plasmas que contaminam o campo etéreo. Tudo isso será recolhido pelo astro intruso quando de sua passagem. Pergunta: vamos sonhar? Se o astro intruso passasse pela Terra nos momentos de paz no planeta, sem alterar o eixo e sem causar distúrbios graves, no modelo utópico antes mencionado, estaria enquadrado teoricamente no aspecto mantenedor de Vishnu? Ramatiz: Brahma cria pela sua suprema força eletromagnética do pensamento, e Vishnu mantém o que foi criado. Essa é a simbologia para facilitar nossa explicação. Evidentemente que isso que foi criado é bem empregado, pacificamente e com amor pelos que o utilizam, então permanece através dos tempos. As transmutações são também pacíficas, correspondendo assim à ação de Shiva pacífico, que medita e cria para melhorar. É o caso de alguém que constrói uma casa em pleno ato de Brahma, mantém a casa limpa e tranquila pelo ato de Vishnu, e regularmente faz obras de melhoria pelo ato de Shiva pacífico. Entretanto, se alguém constrói uma casa pelo ato de Brahma, porém aqueles que vão nela residir brigam pela posse exclusiva da casa e a destroem aos poucos pela falta de manutenção, ignoram o ato de Vishnu. Então, despertam o ato de Shiva furioso, que através do fogo kundalínico destrói a casa para que as brigas cessem. E, em seu lugar seja construída nova morada com outros habitantes, ou mesmo com os antigos mais sábios, após terem perdido momentaneamente o local onde viviam. Com a terra não é diferente. Deus a criou com as belezas naturais que todos conhecem. No entanto, os homens, com suas imperfeições, não a souberam mantê-la, gerando a destruição transmutadora em consonância com o astro intruso. O que não aconteceria se tivessem mantido no planeta o ambiente de paz e de entendimento, transmutado apenas pelas iniciativas renovadoras e criativas, de mentes espiritualmente evoluídas e científicas. O que demonstra ser Shiva o espelho das próprias condições humanas. Pacífico se os homens assim o forem, e furiosamente destruidor se for esse o comportamento humano. Em outras palavras, os homens colhem o que plantam. Continua na parte 13.